glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Aleluia, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Muito bem. Então, nós temos aí mais pessoas também que se achegaram a nós. Lourdes Vidal, de Rolândia, prima da Sônia. Que legal, Lourdes. Seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Valdenir Júnior. Lourdes Coutinho, a mãe da Rose, também está conosco. Que legal. Deus abençoe. Dona Lourdes Coutinho Marçal acabou de chegar. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho, a lista aqui de aniversariantes dos membros da nossa igreja. Tenho a cada domingo aqui transmitido a mensagem de parabenização a essas pessoas, já que não temos nos reunido presencialmente. E essa semana temos 3 aniversariantes. Amanhã, dia 15 de junho, a nossa irmã Dona Ladi Eufrosino Silva Ribeiro completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, Dona Ladi. Nós sabemos que a longevidade era uma das grandes bênçãos de Deus no Antigo Testamento, assim como uma prole muito grande. Portanto, a senhora, como a anciã da nossa igreja, a pessoa talvez que tenha vivido mais experiente, isso também é fruto da bênção do Senhor sobre a sua vida. Então, que Deus abençoe ricamente a Dona Ladi. Dia 17 de junho será aniversário da Ana Beatriz Fontes Silva. Então, que Deus abençoe a vidinha da Ana Beatriz. São 2 extremos, a Dona Ladi com os seus 90 e poucos anos e a Ana aí com os seus 7 aninhos. Ela ainda tem uma vida toda pela frente, agora se mudou lá para Narandiba, e que Deus a abençoe nessa nova vida, nessa nova jornada, que ela possa se adaptar e possa continuar trilhando os caminhos do Senhor. E no dia 19, essa semana, dia 15 e 17,
19 de junho, a nossa irmã Maria Lúcia Leite Teixeira completa mais um ano de vida. Parabéns, dona Maria Lúcia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, como tem feito até hoje. Nós também queremos aqui agradecer em nome da igreja, a junta diaconal, os presbíteros, o Cauã, né, que esteve conosco, nos auxiliando. Eu citei o nome do Cauã porque eu acredito que, se eu estiver errado, o Val pode aí me auxiliar, mas tirando a junta diaconal e os presbíteros, apenas o Cauã, né, esteve conosco de fora desse círculo, nos ajudando na demolição daquela casinha que nós temos ali na frente da igreja, para que nós possamos agora realizar a reforma. Na verdade, nós vamos remodelar toda a fachada da nossa igreja. Nossa igreja vai ficar com uma fachada, o templo vai se manter do mesmo tamanho que ele está, porém a fachada vai ser repaginada. Nós teremos ali uma fachada mais moderna, mais contemporânea, uma fachada que ficará muito bonita. E nós sabemos que, zelando pelo templo, fazendo ali as devidas reformas, nós também estamos zelando pela causa do Senhor, pelo reino de Deus, pela igreja de Jesus Cristo. Então, na quinta-feira, nós começamos esse trabalho de mutirão lá na igreja, e hoje também nós estivemos lá pela manhã, continuando aquela demolição e tirando os entulhos, e, se não me engano, na próxima terça-feira haverá uma continuidade desses trabalhos, porque nós ainda não concluímos. Então eu quero agradecer aqueles irmãos que estiveram conosco, ali colocando a mão na massa, né, dando o pontapé inicial na nossa reforma, na nossa construção da nossa fachada da igreja. Tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Nós ainda não temos o desenho dessa fachada, mas assim que tivermos eu vou encaminhar para os irmãos. É porque nós tínhamos um desenho, mas ele foi alterado, nós tivemos algumas adaptações, algumas remodelagens, e a engenheira está nesse momento terminando ali o projeto em 3D para que a gente possa apresentar essa nova fachada, essa nova igreja para os irmãos. Então, quando ficar pronto, nós vamos providenciar. Quero dar as boas-vindas aí a Michele e ao Júnior, nossos cunhados de Jandaia. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Dona Vera Pereira, lá de Borrazópolis, que bom que a senhora está conosco. Deus abençoe a senhora, o Luiz e o Gustavo e a Jéssica, né, que atualmente reside em Porto Alegre. Estamos com 51 pessoas conectadas. Me perdoem aqueles que muitas vezes eu não cito aqui, mas eu estou saudando aqueles irmãos que estão aparecendo na minha tela. Se porventura eu não falei seu nome, não te dei as boas-vindas, é porque não apareceu aqui, daí alguma pessoa pode até fazer um comentário para que eu possa anunciar essas pessoas que estão conosco. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no livro do Apocalipse. Domingo passado, inauguramos o livro do Apocalipse, estudando o capítulo 1, ou refletindo sobre o capítulo 1, conversando a respeito do capítulo 1. E hoje, então, como eu disse a vocês, nós abordaremos o capítulo 4 do Apocalipse. A dona Adelina, mãe do Wagner, está conosco. Que legal, que bom, né? Faz tempo que eu não vejo a dona Adelina, Deus abençoe. A Vilma Valêncio também está conosco, seja bem-vinda. O Dorvair Lara acabou de chegar, que maravilha, né? Muitas pessoas se
fazendo presentes virtualmente para cultuarmos ao nosso Deus essa noite. Zilda Santos, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Eu já havia feito um comentário com vocês a semana passada a respeito de você ter aí uma caneta e um caderno em mãos, para que você possa fazer as devidas anotações, uma vez que as imagens são muitas, as informações também são muitas e talvez você não conseguirá acompanhar se não tomar notas, para que você possa, durante a semana, dar uma relembrada, dar uma olhada novamente naquilo que nós conversamos aqui na noite de domingo. Apocalipse capítulo 4. Quem puder, abra sua Bíblia aí na sua casa. Quem não puder, acompanhe a leitura que eu farei. Diz assim, Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Agora que eu vi que eu estou usando uma outra versão bíblica que não é a que nós costumamos usar. Mas eu vou continuar para manter a leitura. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais, a outra versão bíblica os chama de seres viventes, e os seres viventes, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa reflexão. Pai, nós lemos uma porção da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações. Sabemos da dificuldade desse texto, sabemos da imprecisão, muitas vezes, da nossa capacidade de interpretação, mas que o Senhor nos auxilie para que nós possamos extrair lições
preciosas para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Rosana Orlando também, seja bem-vinda. Deus abençoe. Muito bem. Acredito que nesse momento o Apocalipse, eu disse para vocês lerem durante a semana o capítulo 2 e 3, porque aqui o Apocalipse já começa a ficar mais complicado. Mas eu quero começar dizendo que atualmente existem dois tipos de monarquia. Na verdade, são poucas no mundo as monarquias que ainda perseveram, mas elas existem. Existe a monarquia constitucional e existe a monarquia absolutista. A monarquia constitucional, como é a monarquia da Inglaterra, o rei, ele não governa de fato, ele é apenas o chefe de Estado, mas há um primeiro-ministro eleito pelo parlamento para governar o país. Na monarquia absolutista, as coisas são totalmente diferentes. Há apenas o rei e ele tem poderes absolutos. Na verdade, o rei controla o executivo, o legislativo e o judiciário. Tanto é que, certa vez, um rei francês disse assim: eu sou o Estado, numa monarquia absolutista. Porque ele mandava e desmandava da maneira como bem entendesse. E eu fiz uma pesquisa para ver quantas monarquias absolutistas ainda haviam no mundo. A Espanha é uma monarquia constitucional, a Inglaterra é uma monarquia constitucional. O Japão também tem um sistema monárquico constitucional. O rei é apenas de fachada, mas há um primeiro-ministro que governa. Boa noite, Mário Chociai, lá do São Roque. Boa noite, Iulico, Edson. Deus abençoe vocês. Pois bem, e eu achei interessante, são poucos os países de monarquia absolutista. Arábia Saudita, Brunei, Emirados Árabes, Omã, Catar, e um país que eu achei assim inusitado, Suazilândia. Parece até Suzy, né? Suazilândia é um país africano, um dos menores países do mundo, que tem uma monarquia absolutista. E ele também é um país muito recente, parece que ele se tornou independente em 1986. Mas há também uma situação muito ruim nesse país, porque é o país que tem a menor expectativa de vida do mundo. Lá as pessoas vivem em média 35 anos. Por conta da miséria, da pobreza, da AIDS e de muitas outras situações aí, saneamento, etc, etc. Sidney Cândido, opa, Deus abençoe aí, seja bem-vindo. Muito bem, eu estou dizendo isso para vocês porque quando o Apocalipse foi escrito, embora ainda não houvesse esse termo monarquia absolutista, o absolutismo é um termo que foi cunhado lá na Idade Média, mas o Império Romano, que dominava o mundo, na verdade, ele era um regime absoluto. O imperador romano tinha plenos poderes, ele tinha poderes absolutos. Ele tinha controle sobre tudo, inclusive, além do poder executivo, legislativo e judiciário, o imperador romano tinha também o poder religioso em suas mãos. Ele não apenas mandava e desmandava na religião estatal, como ele era o próprio Deus. Ele era a própria divindade que deveria ser cultuada e adorada, e as pessoas deveriam se prostrar diante dele. E o imperador romano, assim como todos os imperadores e reis do mundo, se assentam onde? No trono. O
trono é símbolo de realeza, é símbolo de controle, é símbolo de poder. Todos os imperadores e reis do mundo se sentam ou se assentam em tronos. E eu não sei se vocês perceberam, mas se alguém aí estiver com a Bíblia aberta ou com o celular aberto na Bíblia e tiver a curiosidade de contar quantas vezes apareceu a palavra trono no capítulo 4 do Apocalipse, pode verificar, porque são muitas. A palavra trono aparece 12 vezes em apenas 11 versículos. No original grego, a palavra trono aparece 14 vezes. É que na tradução, possivelmente ela tenha sido omitida por algum pronome, por alguma outra palavra. O que significa que o capítulo 4 do Apocalipse, ele gira em torno do trono. Esse trono é a palavra-chave. Trono é a palavra-chave do capítulo 4 do Apocalipse. O que nós vemos então é que se a primeira cena do Apocalipse, lá no capítulo 1, João teve uma visão de Jesus, mas ele estava na terra. Agora a Bíblia diz que uma porta se abre e ele é transportado para o céu. E quando ele adentra o céu, o que é que ele vê? Qual é a visão de João? A Bíblia diz que ele vê um trono. E alguém estava assentado no trono. E esse alguém era o próprio Deus. Quem ocupa o trono celestial é Deus. Então, quando João chega no céu, quem está no trono não é o imperador romano. Quem está no trono do universo é o próprio Deus. E o fato é que João poderia ter dito isso explicitamente. Ele poderia ter dito, eu vi o Senhor assentado no trono no céu, mas ele não diz isso. Ele fala com meias palavras, ele fala de uma forma metafórica, ele fala através de símbolos, ele não é explícito. Ele poderia ter dito como Isaías, eu li com vocês, capítulo 6 de Isaías, que diz assim, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías foi claro, ele disse, eu vi Deus assentado no trono. Salmo 103, versículo 19, Davi diz algo parecido, ele diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Veja, Davi também diz, olha, lá nos céus, Deus está assentado no trono e ele domina sobre todo o universo. Mas diferentemente de Davi, diferentemente de Isaías, João não diz, eu vi Deus assentado no trono. Ele coloca uma série de imagens que precisam ser desvendadas por cada um de nós. Por que ele faz isso? E eu volto à nossa reflexão primeira e anterior. A perseguição era ferrenha, era gigantesca. As coisas não podiam ser ditas abertamente. João não poderia simplesmente dizer, olha, quem ocupa o trono do universo não é um imperador romano, mas é o próprio Deus. Na verdade, ele quis dizer isso, mas ele disse com outras palavras. Ele disse de uma forma velada. Ele disse de uma forma metafórica, se assim nós podemos dizer. E então, o que eu preciso dizer inicialmente para vocês é que esse trono que João vê no céu é o trono de Deus.
E esse trono é o centro do universo. Se vocês prestaram atenção, tudo no capítulo 4 gira ao redor do trono. Por cima do trono, do lado do trono, ao redor do trono, no meio do trono. Isso significa que o universo gira em torno do trono de Deus. Eu diria mais, o universo não é antropocêntrico, o homem não está no centro do universo. O universo não é geocêntrico, o planeta Terra não é o centro do universo. O universo não é heliocêntrico, não é o Sol que está no centro do universo. O universo é teocêntrico, Deus é o centro do universo. O trono de Deus está no centro do universo e governa e controla e tem poder sobre tudo e sobre todos. Essa, resumidamente, é a mensagem do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Mas nós vamos ainda tentar desbravar as demais imagens que João proporciona para nós nesse livro. O nosso tema então será a visão do trono. E o que é que a visão do trono nos revela? Porque lembrem-se vocês, a palavra Apocalipse significa revelação. O livro vai nos revelar muitas coisas, tanto do passado quanto do presente, quanto do fim da história. A visão do trono primeiro revela a glória de Deus. Eu disse a vocês que João não falou, olha, eu vi Deus assentado no trono. O que ele diz? Versículo 3 do capítulo 4 de Apocalipse. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Ele diz que quem estava sentado no trono tinha o aspecto de pedras preciosas, jaspe e sardônio. Isso revela a glória de Deus. O Império Romano foi um dos maiores impérios que o mundo já viu. Havia um ditado, ou melhor, há um ditado até hoje que diz assim: quem tem boca vai a Roma. Você já deve ter ouvido. E esse ditado é muito antigo, porque o Império Romano era tão gigantesco, era tão grande, ocupava um território tão vasto e tão imenso, que todos os caminhos levavam a Roma. E todas as pessoas que tinham boca chegavam a Roma, porque os caminhos os transportavam até lá. Foram aproximadamente 1000 anos de glória do Império Romano. Mas aqui, João está dizendo que quem ocupa o trono e toda a glória, consequentemente, é o próprio Deus. Ele está dizendo a glória não são dos reinos deste mundo. A glória é devida unicamente a Deus. Vejam que eu estou lendo o Apocalipse tendo como pano de fundo a perseguição e o Império Romano. Eu disse para vocês que fora disso, o Apocalipse se torna um livro apenas futurista. Você não tem pé no chão. As imagens vão dizer o que você quiser, da maneira que você quiser, da forma que você quiser. Ler o Apocalipse sem esse pano de chão é loucura. Por isso, eu estou trabalhando com esse contexto. O Império Romano, a perseguição. E vejam, João está dizendo, quem estava sentado no trono é cheio de glória. Quem está sentado no trono celestial tem uma glória infinitamente maior do que qualquer imperador desse mundo, do que qualquer político desse mundo. Quando João vê o trono cheio de pedras preciosas, ele está afirmando que toda a glória pertence a Deus.
Eu lembro que havia uma expressão também do Império Romano que afirmava a respeito da Pax Romana. Pax com X, que significa paz. Essa era uma expressão que queria dizer que apenas o Império Romano poderia dar paz aos povos e às pessoas. Quem fosse fiel ao império estaria protegido e viveria em paz. Quem se recusasse a viver subordinado ao império viveria sem paz. Mas vejam que Jesus Cristo, ele transforma a paz romana, porque Jesus Cristo viveu também debaixo do Império Romano. Ele transforma a paz romana na sua própria paz. Quem nos dá a paz não é Roma. Quem nos dá a paz não é Brasília. Quem nos dá a paz não é Washington. Quem nos dá a paz é Jesus, é Deus. Só Ele pode nos dar a paz. O Império Romano podia talvez apresentar uma paz política, mas Jesus Cristo nos dá a paz espiritual, nos dá a paz interior. Então percebam vocês que assim como quem dá a paz não é o Império Romano, mas é Jesus, a glória não pertence ao Império Romano, mas toda a glória pertence ao próprio Deus. E eu vejo que hoje nós vivemos um momento em que muitas pessoas têm vangloriado políticos, seja de esquerda, seja de direita. E o que esse texto do Apocalipse vem nos dizer é que a glória é devida só a Deus. Nós não devemos dar glória ao imperador romano. Nós não devemos dar glória a nenhum governante terreno. A glória pertence única e simplesmente a Deus, porque Ele ocupa o trono do universo. A segunda coisa que a visão do trono do Apocalipse, ou melhor, que a visão do trono nos revela, é o poder de Deus. Capítulo 4, versículo 5, João diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Assim como eu disse para vocês, o Império Romano viveu 1000 anos de glória, mas ele também foi um dos impérios mais poderosos que o mundo já viu. Eles escravizavam, dominavam, romanizavam os povos. E os relâmpagos, as vozes e os trovões revelam o poder de Deus. O poder de Deus é imensamente maior do que o poder do Império Romano. O poder de Deus é imensamente maior do que o poder de qualquer governo terreno. Vejam que aqui o poder de Deus é representado pelas forças da natureza. Relâmpagos e trovões. Nós sabemos que a força da natureza, ela é gigantesca. Mas além disso, nós vemos ali os 4 seres viventes, e eu já vou falar sobre eles, louvando a Deus. E esses seres viventes diziam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O capítulo 4, então, na visão do trono, nós vemos revelando a glória de Deus, as pedras preciosas. E vemos aqui a revelação do poder de Deus, através de raios, vozes e trovões, relâmpagos, vozes e trovões. O Apocalipse 4:11, o último versículo, também fala a respeito do poder de Deus revelado na criação. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A criação revela o poder de Deus. O imperador romano não era capaz de criar o universo e o mundo. Nenhum governante
tem esse poder? Ninguém. Veja que os poderes de qualquer homem, de qualquer governante são limitados, enquanto Deus é o Todo-Poderoso, tem poder sem limites. Veja que a voz de Deus é tão poderosa que o Salmo 19, versículo 1, se não me engano, ou 2, diz que a voz de Deus se faz ouvir por toda a terra. O firmamento anuncia a glória de Deus e a criação, e a voz de Deus se faz ouvir por toda a criação, por todo o mundo. A voz de Deus é poderosa e é através da sua voz que ele cria. O trono também é símbolo de poder. A visão do trono é símbolo de poder, trono é imagem de poder. Você vê um trono, você se lembra de um rei, você se lembra de um imperador, você se lembra de alguém poderoso. Então, Deus ocupa o trono celestial, Deus é detentor de todo o poder. O poder de Deus está acima do Império Romano, a glória de Deus está acima da glória do Império Romano. Ou seja, para um povo perseguido por esse império, ouvir uma mensagem como essa era simplesmente algo maravilhoso, porque isso daria ânimo, isso daria coragem, isso os incentivaria a continuar a caminhada cristã. E essa palavra então vem ao nosso encontro hoje. Diante de tantas forças negativas do mundo em que vivemos, diante de tantos poderes maléficos e malignos, diante de tantos homens que querem ocupar a glória de Deus, nós precisamos averiguar que toda a glória pertence ao Senhor e que todo o poder é do próprio Deus. Mas a terceira situação que esse texto nos revela, a visão do trono revela que nós reinaremos com o Senhor por toda a eternidade. Versículo de número 4 do capítulo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Vejam que João não vê apenas o trono de Deus. Existe lá no céu também 24 tronos ao redor do trono em que Deus está assentado. Deus não reinará sozinho e não reina sozinho. Quem são esses 24 anciãos vestidos de branco com coroas na cabeça, que estão sentados ao lado de Deus, governando e reinando com Ele? Na verdade, são todos aqueles que abraçaram o projeto de Deus ao longo da história da humanidade. Aqueles que estão reinando com o Senhor são todos aqueles que ficaram ao lado de Deus. São todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Apocalipse está cheio de números. 7 igrejas, nós vimos no primeiro capítulo, 7 anjos. Nesse capítulo de hoje vão aparecer 7 Espíritos de Deus. Hoje apareceram os 4 seres viventes, e os seres viventes, cheios de olhos e cheios de asas, na verdade, eles provêm de um texto lá de Ezequiel, e eles são nada mais do que serafins ou querubins. É difícil a gente identificar a diferença entre eles. Nós vimos hoje em Isaías serafins. Os querubins são seres celestiais, eles são metade animais, com mãos humanas, têm um rosto humano, 4 rostos, diz o profeta Ezequiel, mas são assim, seres celestiais, angelicais, que têm algumas funções. Os serafins, eles têm a função de adorar, de glorificar a Deus a todo instante, a todo momento. E os querubins fazem parte de um exército celestial. Quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, foram expulsos, Deus colocou querubins
para guardar o portão do jardim. Na Arca da Aliança, no Antigo Testamento, haviam 2 querubins de ouro com as asas abertas, guardando a Arca do Senhor, que era a presença de Deus no meio do povo. Então, esses seres viventes são serafins ou querubins. Mas o fato é que são 4, é um número simbólico. E agora aparece outro número, 24. 24 tronos, 24 anciãos. Como é que eu faço essa leitura? Como é que eu entendo qual o significado desse número? E o fato é que aqui nós precisamos fazer uma soma. 24 indica o número de todos os salvos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, tanto da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança. São 12 as tribos de Israel que representam todo o povo de Deus do Antigo Testamento. São 12 os apóstolos que representam todo o povo de Deus da Nova Aliança. Portanto, 12 mais 12 igual a 24. Os 24 tronos, na verdade, é um número simbólico para afirmar que Deus não reinará sozinho, mas que nós, seus servos, que nós que abraçamos o projeto de Deus, que nós que cremos em Jesus Cristo, haveremos de reinar com Ele por toda a eternidade. Vejam que maravilha! Os 24 representam os salvos de todas as épocas, o povo de Deus de todas as épocas da história da humanidade. A Bíblia diz que eles estavam vestidos de branco. Se você leu essa semana Apocalipse 2 e 3, que eu havia dado de tarefa, possivelmente você tenha visto que no capítulo 3, na carta à igreja de Sardes, há um versículo que diz assim: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Uma das promessas de Deus para aqueles que fossem fiéis em meio à perseguição era que eles haveriam de andar com vestes brancas. São as vestes dos anciãos, daqueles que não se mancharam, que não se macularam adorando o imperador, que não se curvaram perante Roma e que se mantiveram fiéis a Jesus Cristo, apesar dos pesares, independentemente do que ocorresse. Mas lá também em Apocalipse 2:10, na carta à igreja de Esmirna, fala sobre a coroa e diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os 24 anciãos assentados no trono tinham coroas, que é outra promessa revelada à igreja. Se vocês forem fiéis a mim, em meio a essa perseguição terrível, vocês receberão uma coroa. Então, vejam que essa imagem de reinarem com o Senhor por toda a eternidade, ela tinha a intenção de trazer ânimo, esperança para uma comunidade perseguida. E nós, então, observamos que quando olhamos para o trono, o que nós vemos? Nós vemos a glória de Deus, traduzida pelas pedras preciosas. Nós vemos o poder de Deus pelas imagens dos relâmpagos, das vozes e dos raios ou dos trovões. E nós vemos a revelação de que nós reinaremos para todo sempre com o Senhor. Mas eu sei que nesse tempo que nós temos, virtual, eu possivelmente não vou dar conta de explicar minuciosamente, tintim por tintim, detalhe por detalhe, tudo aquilo que o Apocalipse nos traz. São muitas imagens. Veja só. Esse capítulo falou de 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que é isso?
Bom, se o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas, e essas 7 igrejas totalizam todas as igrejas, porque o número 7 é o número da perfeição, o número da totalidade. Se existem 7 igrejas, nós precisamos de 7 espíritos para permear essas igrejas, para encherem essas igrejas, para serem derramadas sobre as igrejas. Portanto, o 7 aqui indica o Espírito Santo de Deus, nada mais do que isso, que está sobre todo o povo de Deus da face da terra. O mesmo Espírito que estava sobre a igreja dos primórdios está sobre nós hoje, porque assim como as igrejas são 7, também são 7 os Espíritos de Deus. O que significa que Deus está com todas as igrejas, está em todas as igrejas, está em todos nós que somos a igreja do Senhor Jesus. E o mesmo Espírito que manteve aquele povo firme em meio à perseguição e que foi derramado sobre aquelas 7 igrejas, é o mesmo Espírito que nos mantém firmes hoje, em meio às pandemias, em meio às epidemias, em meio às mazelas da vida. E eu quero concluir dizendo para você que o capítulo 4 do Apocalipse revela que Deus está sentado no trono do universo. Ele governa o universo. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Eu disse no começo sobre a monarquia absolutista. Deus tem poder absoluto sobre a história. Ele ocupa o trono do universo. Eu disse que o universo não é antropocêntrico, nem heliocêntrico, nem geocêntrico. O universo é teocêntrico, porque Deus está sentado no trono. E o trono de Deus é o centro do universo. Mas eu preciso perguntar uma coisa a você que me ouve nessa noite. Embora Deus ocupe o trono do universo, Ele já ocupou o trono do seu coração. De nada adianta Deus governar o universo se Ele não governa a sua vida. De nada adianta Deus ocupar o trono celestial. De nada adianta Deus reinar e governar o universo se Ele não reina e não governa sobre a sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você e gostaria que você refletisse sobre isso. Quem tem ocupado o trono do seu coração? Pai, nós te damos graças por esse tempo que tivemos na tua presença, pela reflexão a respeito do Apocalipse. Que o Senhor se revele cada dia mais a nós e que Jesus Cristo possa ocupar o trono dos nossos corações. Que o Senhor não seja apenas o Rei do universo, mas que o Senhor seja o Rei das nossas vidas. Que o Senhor não governe apenas a história, mas governe também os nossos corações. Que o Senhor se entronize em nós e ocupe o lugar que é seu por direito em nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos entoar mais uma canção, e essa canção fala exatamente sobre isso, sobre aquele que está assentado no trono. Vocês viram que lá no céu é um lugar de louvor, de glória a Deus, de glorificar a Deus. Os anciãos estavam louvando a Deus, e os seres viventes também estavam louvando a Deus. E assim como eles, cabe a nós também adorarmos e nos prostrarmos na presença de Deus.
seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco. Eu sei que algumas pessoas chegaram depois, né? Deus abençoe aí a Andressa, né? Andressa e o André, que bom que vocês estão conosco. Luciane Argel Grisol, lá de Lustosa, um abração para vocês e para Amanda. Carmen Zorzan, lá de Marialva. Isabete Pontes Martins, que Deus abençoe. Lembrando então que depois de amanhã, terça-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração, uma reunião de grupos familiares. Estamos estudando o livro dos Salmos e falaremos sobre o Salmo 38. E próximo domingo nós continuaremos a conversar sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, domingo que vem. Eu tenho tentado fazer com que as mensagens se tornem o mais viável possível, né? Eu sei que o livro do Apocalipse é um livro muito enigmático, cheio de imagens, e muitas vezes a gente se perde nessas imagens e a mensagem acaba ficando, por vezes, enfadonha. Então, o meu intuito é fazer com que as mensagens tragam lições significativas para as nossas vidas, é tentar trazer o Apocalipse para hoje, com o seu pano de fundo, com o seu contexto, e fazer com que vocês entendam melhor essas imagens. É por isso que é necessário anotar, é por isso que é necessário a gente tentar juntos, né, elucidar esse livro. Então, que Deus abençoe. Espero que tenhamos tido um tempo proveitoso na presença de Deus. Espero que a mensagem tenha tocado o seu coração, tenha falado com você e que Deus possa ocupar o trono da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos, então, agora receber a bênção do Senhor e eu agradeço a todos vocês que permaneceram conosco durante toda essa live. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre todos nós permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana a todos. Amém. Temos algumas mensagens aqui. Luciano, nossa alma anseia ainda mais por ti, Senhor. Uma noite abençoada. Abraço, pastor e esposa. Boa noite para vocês também. Amém. Abraços, Michele, Júnior, Marcela, que possamos ter uma noite, uma boa semana, que a glória de Deus se faça presente em nossas vidas. Amém. Deus abençoe a todos.